Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Conecta RH Cast, o podcast da BRH Mato Grosso. O meu nome é Tiago Vieira, eu sou vice-presidente da BRH MT e hoje, no quarto episódio do nosso podcast, estou aqui com a Sônia Regina. O nosso tema vai ser sobre liderança em cenários atuais, né, em relação a tempos de IA, as gerações, né, quais são os desafios que os líderes têm enfrentado hoje. Então, Sônia, seja bem-vinda, pode se apresentar, fica à vontade. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite da BRH Mato Grosso. Eu sou a Sônia, sou sócia fundadora da Elevare Inteligência Corporativa, e trabalho com liderança, desenvolvimento de lideranças há mais de 3 décadas. Então, é muito tempo aí na estrada, né, trabalhando, sendo gestora. Eu sempre fiz questão de ser gestora, mentorar executivos, estudar também, mas com esse tripé, né? Você tem que ter a experiência, você tem que ter a prática também para poder ensinar da melhor maneira possível. Bacana, maravilha. Bom, o tema que a gente tem hoje, ele já tempo real ali, né, ao vivo. O líder já está precisando, né, entender quais são essas mudanças, qual é o formato das gerações, como que ele precisa lidar com cada geração. Então, para a gente começar aqui, eu gostaria que você falasse para a gente, né, o que que é essa liderança nos cenários atuais, né, o que que mudou de forma mais profunda nos últimos anos aí em relação aos modelos de liderança. As mudanças são gigantescas. E aqui vai um primeiro alerta e um foco importante para os gestores da área de RH, é que, mais do que nunca, os líderes precisam sentar na cadeira para estudar, precisam desenvolver, porque é aquela coisa da correria, né? Não tenho tempo, estou com muita coisa. Mas se você não para ver o que está mudando, o que está acontecendo, você não vai conseguir acompanhar da melhor maneira possível. Então, as mudanças elas começam por questões muito básicas. Primeiro, uma atualização, que antes ela demorava muito, o mundo demorava muito para ter algo diferenciado. Hoje em dia, não. A atualização ela é rápida, para não dizer instantânea. A outra coisa é a forma como nós nos comunicamos. O líder, ele precisa se comunicar com a sua equipe de uma maneira radicalmente diferente do que ele fazia há anos atrás. Mas principalmente, se nós olharmos, você falou das gerações, né? Se nós olharmos para essas gerações, o que nós temos de diferenciado, Diego, e aí eu colocaria assim de uma forma muito especial, porque se fala muito das gerações, né? E aí, as novas gerações não querem trabalhar, eles não querem, na verdade, ainda não se entendeu a forma como essas gerações funcionam. Então, o líder ele precisa saber conectar com essas gerações, entender como o que é interessante para essas gerações, né? O que é o propósito do que eles estão fazendo na empresa, para a partir de então apresentar resultados. Mas para chegar a isso, o líder precisa de uma jornada de conhecimento, autoconhecimento, inteligência emocional ou educação emocional, como nós estamos colocando agora, entender o feedback de maneira diferenciada para poder compreender essa pessoa que ele está liderando. Bacana. Hoje, o cenário que a gente tem, né, já tem um tempo que está assim, que o líder precisa administrar muita coisa, ele precisa entender sobre gestão de pessoas, entender sobre as gerações, né, agora sobre a tecnologia, principalmente. Sim. Então, dentro da evolução que a gente teve, principalmente nos modelos de liderança, o que que, na sua opinião, não funciona hoje para o modelo atual que a gente precisa estar lá no dia a dia lidando tanto com as gerações, quanto com a tecnologia, quanto com os comportamentos das pessoas? A comunicação do líder com a equipe, ela tem que ser fluida. Ela tem que ser mais rápida, ela tem que ser constante. Ainda mais quando nós falamos hoje em trabalho híbrido. Então, se você olhar para uma liderança que liderava pessoas fisicamente ali, e a liderança que lida com grupos diferenciados, principalmente lidar com equipes que estão em casa, né?
Não é que não deu certo liderar Uhum, equipes que estão em casa. Não. uhum, É que os líderes não estavam preparados para isso. Simples assim. Né? Então, é outra coisa também que o RH precisa ficar atento: como trabalhar essa formação desses líderes para poder liderar essas equipes. Então, de novo, antes de você, quando nós falamos em desenvolvimento de equipes, nós estamos falando principalmente esse olhar da era digital, nós estamos falando em letramento digital para as equipes. Mas o líder, ele precisa do letramento em futuros, porque o uhum. letramento em futuros vai mostrar para o líder o que ele precisa desenvolver com a equipe hoje, que vai, com esse olhar para o futuro, atender às expectativas dessa equipe hoje para o futuro, né? Ficou um pouquinho meio, Uhum, mas é esse olhar de o que precisamos fazer agora, né? Então, uhum. líder, mais do que nunca, este líder, ele precisa estar muito preparado para lidar com essas equipes. E se o líder fala muito que ele não tem tempo ou que a agenda está muito corrida, isso é um alerta. Porque se ele está dizendo que nunca tem tempo, que está sempre muito corrido, onde está a gestão do tempo dele? Onde está a liderança desse líder? Onde está a gestão da equipe desse líder? Como que ele está se comunicando com essa equipe? Que ele tem que delegar mais. Ele não pode ficar com tudo. Ou ele pode também estar pecando nas prioridades. As escolhas que ele está fazendo estão gerando com que ele tenha uma demanda muito grande de atividades e fique sobrecarregado. Entendi. Talvez seja até um gancho aí em relação a essa administração que ele precisa fazer. Às vezes eu leio artigo que traz sobre a crise da liderança, né? Que talvez é uma perspectiva em relação ao momento que a gente tem hoje. E outros também que é uma transição de modelo. Então, talvez a crise de liderança entra nessa questão do líder não saber administrar essa mudança, né? Nós estamos bem no meio dessa transição. E Uhum, por estarmos no meio dessa transição, fica um pouco meio que nebuloso, né? Esse meio. E uhum, quem é que vai sair à frente? Quem já está buscando as alternativas, quem está acompanhando as tendências, quem está vendo o que precisa fazer, a IA não vai tomar o seu lugar. Quer dizer, vai sim tomar o seu lugar se você uhum, não se aliar a ela, se uhum, você não entender o que está acontecendo no mundo, se você não usar as ferramentas, inclusive com a sua equipe, as ferramentas que estão disponíveis aí para isso. uhum, Então, se eu estou antenado para tudo isso, eu estou vendo o que pode ser feito, o que pode ser atualizado, é muito mais fácil. E como é que a gente consegue isso? Através de buscar cursos, buscar orientações, buscar mentorias executivas, buscar informações que possam te orientar a tirar aquele tempo para você. Às vezes, Diego, eu vejo líderes que vão fazer aberturas de eventos. Aí ele deixa uhum, toda a equipe dele lá, eu tenho compromisso agora que eu tenho muita coisa para fazer. Agora, quando o líder ele senta ali junto com a equipe, parece bobagem, mas não é. A uhum, equipe se sente reconhecida, ele se conecta mais com a equipe. Então, são coisas desse tipo que a gente fala sobre prioridades. uhum. São essas as prioridades. Dizer, eu vou dar um feedback para você agora, mas eu vou deixar meu celular do lado, eu vou deixar o notebook, eu não vou ser interrompido, porque eu vou falar com você. Às vezes parece que eu estou gastando tempo, mas na verdade eu estou investindo um tempo valioso para poder dar atenção a você. E isso tem um retorno para o líder. Bacana. Então, essa atenção que é muito importante ali, né? Principalmente agenda lotada. Às vezes o líder tem essa agenda lotada, o próprio liderado dele também não consegue administrar essa agenda. E você tocou no assunto da IA. Dentro do seu dia a dia, que você lida com vários líderes, né, diariamente, como que você percebe ali, medindo a febre deles em relação à inteligência artificial, eles percebem isso como ameaça ou como algo que vai melhorar ali o dia a dia deles? Como é que você está percebendo esse movimento? Os que estão mais informados, né, que estão sempre buscando orientações e tudo mais, esse medo ele é bem menor.
Uhum. Agora, aqueles que estão aquém das informações, realmente eles ficam assim angustiados, né. E aí não estamos falando, por exemplo, porque o líder ele pode também olhar e dizer o seguinte: "Olha, eu vou agora aqui na minha indústria, eu vou colocar um monte de robôs e tá tudo resolvido, e Uhum. aí eu vou tirar o trabalho das pessoas", mas tudo isso, tem uma transição, porque se eu estou buscando essas informações, se eu tenho essas atualizações, o que vai acontecer é que vão aparecer outros cargos, vão aparecer outras oportunidades, e se você está preparado, você sobe junto com a empresa. Exatamente, precisa aprender a lidar com a IA porque ela já é uma realidade aí, né? Mas dentro ainda desse escopo, o que que a IA não vai substituir e ainda vai precisar do humano, né? Mesmo que tenha esse medo permeando Uhum. aí, será que a função que eu executo hoje, amanhã, talvez já não vai ser tão necessária assim que a IA vai substituir? Hoje a gente percebe muito esse medo, né? Em todas as áreas. E o que que a tecnologia nunca vai, digamos que, ser capaz de substituir dentro dessa área? O que nós vemos hoje é que, se você for analisar as habilidades para o futuro, Uhum, em número um no ranking está a análise de dados, né. Então uhum, as pessoas que vão ficar à frente de acompanhar, porque a gente tem o big data hoje, né, que com uhum, muitas informações e como fazer essas análises, mesmo a inteligência artificial fazendo boa parte dela, mas como você pegar essas informações e transformar isso em tomada de decisões. Esse é o ponto uhum, mais alto que tem. Depois disso, todas as habilidades que vêm para nós, seres humanos, estão uhum, voltadas para as habilidades humanísticas. uhum, Então, a conversa, o feedback, aí você fala: "Sônia, mas já tem, mentor de executivos", eu sou mentora de executivos, né. Aí uhum, você fala assim: "Mas e aí? Já não tomaram o seu lugar? Já não vão?" Eh, Depende, porque existem espaços, tem um limite para a IA ela avançar, né. Nós ainda estamos naquela fase de descobertas, de desenvolvimentos e tudo mais, mas se você analisar, o líder, ele precisa olhar para essas habilidades e dessas habilidades, ele vai desenvolver também a sua equipe uhum. para poder ter resultados cada vez melhores. Então, essa habilidade humanística, a tendência é que ela não tenha substituição. Exatamente. Até voltando um pouquinho ali no que você tinha falado em relação à atenção plena, né? Atenção com o desenvolvimento, de entender e escutar o seu liderado, né? Isso provavelmente a IA não vai conseguir substituir, porque é questão de dia a dia, né? Para estar ali fazendo esse trabalho. Bom, em relação também a outro desafio que a gente tem dentro desse contexto atual, é a gestão de equipes remotas, né? Ou equipe até híbridas. Em relação a isso, quais são os maiores erros que você percebe que os líderes vêm, né, permeando ali ou vem acontecendo no dia a dia Uhum. deles, que eles precisam olhar para isso de forma prática ali para poder eliminar e mitigar, para poder manter todo mundo dentro da mesma cultura, né, da empresa, independente de onde a pessoa esteja. Como que o líder de forma prática pode administrar assim, essas equipes que estão espalhadas? Eu queria trazer aqui uma informação que eu vejo como muito importante. Desde 2011, eu Uhum, comecei a atuar com o formato home office. Então, em 2011, eu montei uma estrutura, um estúdio em casa e comecei a uhum, fazer os meus atendimentos de mentoria aqui do Brasil e em outros países de maneira remota. E as pessoas que trabalhavam para mim também trabalhando remotamente. Na época, era algo assim totalmente diferente. E aí, naquela época, eu já percebia que eu precisava fazer algumas alterações. E nesse período todo trabalhando com esse formato, eu desenvolvi e aprendi muitas coisas. Então, eu poderia dar aqui algumas dicas, né, algumas uhum, orientações assim práticas. Primeiro que toda pessoa lá em 2011 que vinha trabalhar para mim, eu tinha um manual, uma espécie de um roteiro de como trabalhar home office. Então você precisava eu entregava um kit,
né? A pessoa tinha um computador em casa, um notebook, eu entregava toda uma estrutura para essa pessoa e passava 2 dias com ela treinando, que é o que o RH está fazendo hoje com com algumas equipes. Mas qual que é a sequência aí, Diego? Primeiro, preciso saber se essa pessoa tem o perfil para trabalhar no formato home office. E esse é o primeiro ponto, que aí quem vai dar esse ok vai ser um psicólogo, tá? Então, a análise Uhum. lá do RH é que vai dar esse ok. Eu tive algumas situações, assim, mesmo com psicólogos fazendo, acompanhando, né? Vendo se tinha perfil ou não. Em alguns casos deram certo e outros não. Depois a gente foi descobrindo o que e fazendo esses ajustes. A outra informação fundamental: essa pessoa precisa receber orientações, ela precisa receber um treinamento mais de perto, não é só um cursinho online. Ela precisa de um acompanhamento, inclusive o líder precisa entender como é esse trabalho home office. Então, de Uhum. que ela vai precisar ter início, que horas ela começa, que horas ela para. Ela tem que informar para a família que agora é a hora do trabalho, que agora é a hora que ela fechou o escritório. Eu usava muito, uso ainda esse termo, né? Fechei o escritório. Estando em Uhum. casa significa que você não vai mais trabalhar e não trabalhe. Até porque, Uhum. pela nossa saúde mental, isso vira uma coisa insana. A liderança precisa entender, em relação ao liderado, que eu tenho horário para ligar para essa pessoa, eu tenho horário para mandar WhatsApp, eu tenho horário para mandar e-mail. Isso tem que ser seguido à risca, com raras exceções, mas isso precisa, se ele quer manter um vínculo saudável com essa pessoa que trabalha para ele. Uhum. E o outro ponto principal: os líderes também precisam receber um treinamento de como Ah, liderar equipes em home office. Né? Então, a relação de confiança, essa conexão com a pessoa, de não ter aquela relação de, estou desconfiando, acho que não está trabalhando. Não, trabalhe por projetos, trabalhe por resultados. Como é que você sabe que a pessoa está desenvolvendo agora ou mais tarde? A coisa está acontecendo. Eu estou recebendo aqui, ó, funcionou, nenhum cliente reclamou, né? Os clientes estão elogiando, inclusive. Então, é isso que é o que faz a grande diferença no, na liderança e nesse formato de trabalho. bacana. Então, esse processo eu imagino que começa desde o onboarding, né, para a pessoa saber qual que é o papel dela de forma clara, principalmente em grandes empresas. Eu já atuei muito tempo no RH e a maior parte da minha experiência foi em uma empresa que as equipes eram bem distribuídas, né, dentro do estado, principalmente. Uhum. Então, o desafio era do RH e da liderança, né, do RH para manter todo mundo dentro daquela mesma cultura, porque a gente não pode ter uma cultura dentro ali do corporativo e outra cultura para as pessoas que estão lá no interior, né, que Exato. não tem tanto contato diariamente ali com quem está dentro da empresa, só tem o contato com o financeiro, né, com o rapaz lá da nota fiscal. Então, é um desafio tanto para o líder quanto para o RH para manter todo mundo olhando até para o mesmo rumo, todo mundo qualificado em relação a isso, né, de entender o seu papel. Isso abre também para outras vertentes também, Uhum. principalmente lá pensando da parte do RH, né, para poder encontrar um profissional que esteja adequado a esse perfil, né, numa cidade do interior, por exemplo, onde a gente tem escassez de talentos, né, tá no Mato Grosso todo, mas principalmente em cidades menores, né, para a gente entender se aquela pessoa vai ter o perfil para aquele modelo de atuação que a gente tem ali para ela. Né? Aí eu já puxo outro gancho aqui em relação a isso, que é em relação às gerações, né? Temos aí, para cada geração que a gente tem até hoje, cada um olhando para um lado, cada um com necessidade, cada um com um pensamento. Então, o questionamento é o que realmente ali as gerações estão exigindo das lideranças hoje, né? De forma mais genérica, não cada caixinha ali, porque a gente sabe que cada um vai ter a sua necessidade, né? Uhum. Mas, assim, orientação para o líder que trabalha com várias gerações, o que elas estão pedindo desse líder, como que ele precisa trabalhar ali para poder atender todo mundo. Se o líder ficar atento a coisas muito simples, como conversas, feedbacks com a sua equipe, ele vai entender a forma como cada um funciona.
né? Cada pessoa na sua equipe, ou cada equipe, ela tem um perfil diferenciado. Então, tudo começa pela forma de perceber, que o líder percebe a sua equipe. Mas para que ele tenha essa percepção mais aguçada, ele precisa entender e gostar de gente. Ele precisa conhecer e entender das diferenças nessas relações. Então, o que que é valor para um, que não é valor para outro, o que vai ser importante, necessário em uma reunião, por exemplo. Se você vai para uma reunião e a maioria das pessoas são de uma geração específica, já prepare a sua reunião com aquele formato que essa geração se identifica mais. Ou então, se você vai com jovens para uma reunião, você sabe que eles são mais inquietos, então seja direto, seja objetivo, termine logo essa reunião, seja mais prático, né? E já tem outras gerações que funcionam de maneira diferenciada. Então, o ideal aí seria nós colocarmos de que, olha, foque a sua atenção, observe como eles funcionam, mas principalmente também tem um outro aspecto. Vamos ser muito sinceros, não é uma tarefa fácil, porque o mundo que nós estamos vivendo do meio corporativo está passando por uma situação muito delicada, né? Pelas gerações, pelas mudanças que nós estamos tendo no dia a dia, e aí exige de nós, inclusive, fazer com que essas gerações também tenham um bom relacionamento, com que elas se interajam, porque quanto mais elas trocarem ideias, quanto mais elas entenderem umas às outras, nós vamos ter equipes altamente competitivas. E isso é muito bom para a empresa, para as pessoas que estão naquele ambiente profissional. Bacana. Dentro de cada geração, principalmente dessas mais recentes, né, os mais jovens, digamos Uhum. assim, a gente percebe muito que os líderes reclamam em algo relacionado ao comprometimento deles. Então, eu sei que isso às vezes até acaba gerando um pouco de polêmica, né, quando começa a discutir um pouco sobre isso, mas será que o líder está fazendo essa leitura correta, né? Será que é falta de comprometimento mesmo? Ou eles estão comprometidos com coisas que talvez é diferente do comprometimento daquele líder dele, que pode ser mais velho, que também pode ser um desafio ali para ele saber lidar com isso. Como que ele pode administrar, então, de entender o que realmente faz com que essa geração mais nova se comprometa? Como que ele pode lidar com isso no dia a dia? Eu vejo que você já respondeu. Porque é exatamente isso, entender que o propósito é diferente. Não é que ele não está interessado, é que ele tem um foco aqui. A empresa está acostumada a ter este foco. Então, tem que ter este olhar para cá, para o que é importante para esse jovem, o que interessa e como conectá-lo para a nossa realidade, como trazê-lo. Aí nós vemos também uma questão de comunicação de novo. Qual é a comunicação que ele entende? Qual é o propósito que ele entende como o melhor possível? Entendi. Tem até alguns artigos que eu leio, né, que fala em relação ao problema, né, das gerações, se está relacionado propriamente às gerações ou à comunicação, né, a forma que o líder está se Exato. comunicando, a forma que ele se posiciona, se ele está conseguindo fazer essa leitura. Às vezes, dentro de uma, sei lá, de uma liderança, da equipe de um líder lá, ele tem 4, 5 gerações para administrar, Sim, né? Aí lá no começo, né, eu comecei falando que ele precisava administrar várias frentes. Uma delas é comportamento, a outra pode ser algo relacionado, né, às gerações. Então, a gente tem perfil comportamental, tem gerações. Então, ele administrar tudo isso acaba sendo um grande desafio ali, né? Como que ele consegue manter clareza em relação a isso e também manter o foco, né? Uma vez que ele precisa administrar tantas frentes ali, como que ele consegue, né, direcionar e montar, ficar nesse equilíbrio ali para que tudo dê certo dentro do exercício da liderança? a gente sempre costuma dizer que para liderar equipes,
nós primeiro precisamos liderar a nós mesmos, Exato. né? Então, o líder, mais do que nunca, ele precisa se conhecer, então entra de novo, né? Eu preciso focar no meu autoconhecimento, eu preciso entender das habilidades que eu não tenho ainda bem desenvolvidas e desenvolver essas habilidades, porque a gente sempre costuma dizer que a equipe, ela é reflexo da liderança. Então, se a liderança, ela funciona de uma forma do tipo, está sempre falando que não tem tempo, que está com muita coisa para fazer, é isso que nós vamos acabar ouvindo dos liderados dessa pessoa. A partir do momento que esse líder, ele começa a ficar mais focado, mais organizado, a equipe vai no ritmo dele. Então, se ele está muito ansioso, a equipe fica ansiosa. Se ele é muito agitado e etc., e isso é um reflexo ali. Então, se nós pararmos e olharmos para o líder, cuidar, observar essa liderança, nós vamos ter equipes mais saudáveis, porque a equipe é reflexo da liderança. Bacana, ele é um espelho ali, né? A gente sempre fala que Exato. o líder tem que dar o exemplo, ele é o exemplo, então os seguidores deles ou os liderados dele vai sempre acompanhar, né, o que está acontecendo ali com ele no dia a dia dele e a forma que enxerga, né, nessa pessoa vai ser a forma que eles vão. Até a maneira como eles falam, os liderados acabam Exatamente. usando termos que o líder usa com mais frequência, então isso é Uhum. muito comum. Exatamente. Bom, Sônia, qual mensagem que você deixa aí para a gente já encaminhar aqui para o final? Qual mensagem que você deixa para líderes, né, para profissionais de RH também que estão em cargos de liderança? Uma mensagem em relação a todo o contexto que a gente falou aqui, né, todos esses desafios aí. O que que seria importante, né, para a pessoa que acabou de assistir o podcast aqui, olhar para o dia a dia dela amanhã e falar, ó, isso aqui eu vou assistir no podcast onde que é importante eu olhar, fazer a leitura aqui do meu ambiente, né? O que que você deixa aí de tarefa de casa para quem está assistindo a gente? Ótimo. Para os líderes, a minha dica de ouro é: líder, nunca foi tão urgente você trabalhar o seu desenvolvimento, as suas competências, as suas habilidades. Então, agora é o momento mais do que nunca. E para a equipe de RH, invistam em desenvolvimento de líderes. E sempre que eles vierem dizendo que não tem tempo, que estão sobrecarregados, né? Insista de que exatamente por ele não ter tempo é que ele precisa dessas orientações, desse desenvolvimento, até para ter uma liderança mais fluida. Maravilha. Bom, muito obrigado aí pela sua participação, né? Agradeço o pessoal também que está nos assistindo. Sigam a BRH no Instagram, a brh.mt. Inscreva-se também no canal do YouTube, a brh.mt, que a gente sempre vai tá dando continuidade aí no nosso podcast com temas aí relevantes para o seu dia a dia, né? Para contribuir com o seu desenvolvimento. Ok? Muito obrigado, pessoal.